Olá, saudações a todos, saudações a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e venho aqui mantendo esse diálogo com vocês. Hoje eu vou tratar de um tema que é um tema mais acadêmico, né? Voltado para quem está aí na dúvida sobre elaboração de trabalho científico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre problemas acadêmicos, né? O problema do trabalho científico. Então, em relação ao problema, o que vem a ser o problema? Bom, o problema é a peça fundamental do trabalho acadêmico. Se você fizer um trabalho de 1000 páginas, porque às vezes a gente acredita que o importante do trabalho é ele ter quantidade de páginas. Se você escrever 1000 páginas, o trabalho vai estar bom, 100 páginas. Mas na verdade o trabalho, o importante não é isso. Se você escrever um trabalho com muito menos páginas, né, muito menos material, muito menor densidade, mas se você conseguir responder a uma pergunta, o seu trabalho acadêmico vai ter sido atendido. Então os trabalhos acadêmicos eles se pautam na resposta de perguntas que são formuladas. Geralmente cada trabalho ele precisa ter apenas uma pergunta. Então, o problema de pesquisa, ele consiste justamente em você elaborar essa pergunta que vai ser respondida ao longo da sua pesquisa. Você pode ter uma resposta, né, que era o que você esperava ou não. Né? A resposta a gente não tem, a gente deve pesquisar. Então, no trabalho acadêmico, primeiro deve-se formular essa pergunta. Então, o primeiro passo é você elaborar um questionamento. Então, vamos supor aqui que a gente questionasse hoje, né, diante de algumas discussões que a gente tem visto no Brasil, quais os limites constitucionais para a atuação dos poderes com harmonia e independência? Bom, veja que aí nós temos a pergunta, nós vamos ter aí o quais, que já vai indicar que tipo de resposta a gente vai buscar, certo? E aí a gente vai ter algumas delimitações, tipo, a gente vai ver em relação aos poderes, né, a área de atuação e quais os enfoques que nós vamos dar. O problema, é bom que se diga, o problema ele não pode ser amplo, ele deve ser profundo, ele deve dar profundidade à sua pesquisa. Então, digamos, se você dissesse, olha, o que é o direito? Bom, o que é o direito é uma pergunta muito ampla. A gente tem o direito hoje, a gente tem o direito de ontem, a gente tem o direito de amanhã, que você poderia tentar identificar qual é. A gente tem aí o direito brasileiro, tem o direito grego, tem o direito inglês, tem o direito americano, argentino e por aí vai. Então você teria que fazer uma pesquisa que seria muito vasta e muito difícil de ser realizada. Mas você poderia fazer uma análise histórica sobre o direito brasileiro. Bom, aí você já delimitou o espaço. O direito brasileiro após a Constituição de 1988. Então você já delimitou o espaço e o tempo. Então a pesquisa ela vai ganhar muito mais consistência quando você consegue delimitar o seu espaço e o seu tempo, porque ao fazer isso você estabelece um limite de atuação e aí você vai poder se dedicar mais. Tá? Então o trabalho científico ele deve ser voltado justamente para você buscar respostas dentro dessa pergunta. E todo o trabalho ele deve se pautar nessas respostas, tá bom? Então, quando você fizer um trabalho científico, você deve partir, o primeiro ponto para se fazer um trabalho científico é a construção do problema. Você deve formular uma pergunta que não dê amplitude, como eu falei, ao seu trabalho, ela deve ser bem delimitada, tá? Para que você chegue ao final da sua pesquisa também e encontre um resultado de forma objetiva. Então a pesquisa ela deve ser objetiva, capaz de você poder responder. Então você também não deve fazer uma pesquisa voltada para investigar questões que estão fora de uma parte de pesquisa, né? Se você pesquisar, por exemplo, a efetividade do direito, a satisfação de uma determinada medida, ou da população em relação à lei, é muito difícil você conseguir uma resposta em relação a isso. Então você deve se pautar em questões mais objetivas e mais delimitadas, tá certo? Então essa é a minha dica aí para que o problema de pesquisa deixe de ser o problema do seu trabalho, tá bom? Um abraço aí e até a próxima. Se gostou, peço que curta. Caso tenha gerado alguma dúvida, peço que deixe aqui nos comentários, tá certo?
Muito obrigado.